Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, da parte de Deus, e que nós possamos estar sempre confiante na sua volta. Hoje, no Evangelho aos pés da letra, vamos estar abordando sobre essa passagem do Evangelho de João, capítulo 5, nos seus versos do 1 ao 15, onde se trata de um homem que havia ali com suas enfermidades por 35 anos. E ele foi colocado naquele local em Betesda, onde havia ali um tanque. E também com ele havia muitos outros tipos de pessoas, vários tipos de enfermidades. E conforme o texto narrado por João, o evangelista, o apóstolo, o discípulo do Senhor Jesus, o servo do Senhor Jesus, ele conta que desceu um anjo num certo tempo e ao agir as águas, o primeiro que descia era curado. E sobre esse texto eu quero estar trazendo para vocês algumas lições que devemos tomar, alguns acertos que devemos trazer para a nossa vida e também alguns erros que esse homem cometeu, que também nós devemos trazer como lição para a nossa vida e procurar evitar de não causar esse erro, de não causar esse dano. E que possamos nós não somente fazer uma leitura parcial, uma leitura bíblica como se fosse um passatempo, ou passar uma hora, mas nós temos que procurar extrair algo para a nossa vida e tê-la como lição. Todos nós sabemos que por onde passas, por todas as igrejas, esse texto é narrado, essa passagem é narrada com várias interpretações, de onde que houve a cura, houve um milagre na vida desse homem, ele voltou a andar. Havia muitos outros tipos de enfermos. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é gratificante. Só que também dentro desse texto nós temos que começar a extrair, a esmiuçar a pedra, como diz ali o Senhor, a poder procurar entender o que realmente o Evangelho quer trazer para nós. E hoje eu quero estar trazendo para vocês essa passagem. Aprender que os erros na vida desse homem, que um dia era paralítico por 38 anos. 38 anos é uma vida onde ele deixou a família, onde ele deixou seu serviço, onde ele deixou seus sonhos, tudo paralisado. Tudo ficou parado na vida dele. E nós não podemos esquecer que esse homem estava enfermo por todo esse tempo, conforme o verso 5 do capítulo 5 do Evangelho de João. Quero estar trazendo para vocês a leitura primeiramente e depois nós vamos abordando os acontecimentos. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres.
Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia por muito tempo, disse-lhes: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versos 8 disse, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. No versículo 12, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar havia grande multidão. Depois disso, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Esse homem, 38 anos, por uma enfermidade que paralisou totalmente a vida dele. E ele foi levado para esse local, para o tanque de Betesda. Não se sabe se ele foi levado pela família, não se sabe se ele foi levado por algum conhecido, algum parente, ou alguns amigos que deixou ele naquele lugar, porque ele não estaria sozinho, havia também outros tipos de pessoas na mesma situação dele, ou até pior que ele. Ele não estaria sozinho. Para esses tipos, né? Deixou ele lá e que esperava um dia acontecer algo na vida dele. No versículo 5 diz que ele se achava enfermo, né? Por muito tempo. E foi deixado naquele lugar próximo à porta das ovelhas. Todo mundo sabe, né? Eu não quero me aprofundar sobre essa porta das ovelhas, mas era um lugar onde que os judeus, quando chegava a época do sacrifício, eles iam lá e deixavam suas ovelhas aos cuidados do sacerdote e deixava ali aquela ovelha, ia para o templo, fazer a sua adoração, fazer os seus votos. Só que do lado havia um tanque, multidões passavam ali. E esse homem foi deixado junto com os demais. Aquele homem tinha uma esperança. Ele sabia que, conforme o agir das águas, quem fosse primeiro seria curado. Ele tinha uma esperança. Esse foi o ponto-chave onde que Jesus, como conhece cada um de nós, o nosso Deus sonda e conhece nosso deitar, o nosso levantar, nosso caminhar, o nosso pensar. Ele sabia que esse homem tinha dentro do coração uma esperança de procurar ir até o tanque e o agir das águas ali, o anjo quando descia, agia as águas. E quem fosse primeiro era curado. E aquele homem ele ia, embora fosse rastejando, embora fosse de uma forma
como ele ia, mas ele ia. Tanto que ele, quando Jesus perguntou para ele se ele queria edificação, ele falou: Senhor, eu não tenho ninguém para que me possa levar até o tanque, para que quando as águas se moverem, alguém coloca eu lá. Mas quando eu vou, Senhor, outros chegam primeiro do que eu. Nota-se que esse homem, ele comete um erro que ele fica esperando por alguém. Jesus fala no versículo 6, e vendo ele deitado e sabendo que ele estava nesse estado, havia por muito tempo, disse-lhe: queres explicação? E ele respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, Senhor, desce outro antes de mim. Talvez você esteja com essa mesma situação. Talvez você está esperando por alguém te ajudar, por alguém te pegar, talvez até no colo, ou te dar um empurrão. E você fica esperando esse alguém. E sabe que esse alguém está demorando, esse alguém não compareceu, esse alguém não vem próximo de você. Aí você toma a decisão de ir se rastejando. Mas chega outro antes de você. Eu não sei qual é a área que está paralisada na sua vida, eu não sei o que fez parar tudo ao seu lado, que você fica esperando por alguém, por ajuda de alguém. Porque ali havia multidões, não somente de enfermos, mas também de pessoas que levavam ali seus sacrifícios à porta das ovelhas. Então aquele lugar era movimentado. Sempre ia ter alguém com o coração compadecido, com o coração ao próximo. Mas esse homem não tinha ninguém. E o Senhor Jesus, ele fala para aquele homem que toma o teu leito e anda. Versículo 8. Aqui quer dizer que um acerto que nós vamos aprender: toma o teu leito e anda. Tomar o teu leito e andar. Deus está falando assim, né? O Senhor Jesus está falando: você tem fé. Eu sei que você tem fé. Porque você mesmo disse que quando eu vou, Senhor, outro desce primeiro. Só que agora essa fé tem que se mover, tem que se juntar com a obra. Aquele homem, ele foi ouvinte às palavras do Senhor Jesus. Aquele homem, ele foi prestativo, deu atenção ao ouvir a palavra de Jesus. Toma o teu leito e anda. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé e a obra têm que andar juntas. E aquele homem então toma posse daquilo que Jesus falou. Toma o teu leito e anda. Ele não se importou, ele não ficou preso novamente, porque o Senhor Jesus falou: toma o teu leito e anda. Ele não se questionou. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. O acerto que nós devemos aprender aqui é saber ouvir o que Jesus quer falar conosco, quer falar, já está falando, já falou, e às vezes nós estamos ainda esperando alguma coisa acontecer. E Jesus falou: se você quer edificação, aquele